Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Hoje falaremos um pouco sobre grupos de risco e teletrabalho. Com a Covid-19, a pandemia do novo coronavírus, foi necessário disciplinar a questão do trabalho presencial e do trabalho não presencial ou teletrabalho. Então, o governador do estado de São Paulo editou o decreto número 64864 de 2020, que define as pessoas que estão em grupos de risco e que obrigatoriamente têm que trabalhar no sistema remoto, ou seja, teletrabalho. Este decreto divide em 3 categorias o pessoal que obrigatoriamente tem que ficar em teletrabalho. Primeiro, idosos na acepção legal do termo com idade igual ou superior a 60 anos. Segundo, gestantes. 3. Portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico. Em seguida, veio a resolução da Secretaria da Educação número 25, que manteve as 3 categorias de pessoal que tem que ficar obrigatoriamente em trabalho remoto, ou seja, as 3 categorias de risco. 1. Idosos na acepção legal do termo com a idade igual ou superior a 60 anos. 2. Gestantes. 3. Portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes não controlada. Colegas, aí há uma novidade. Diabetes não controlada. Isso não está no decreto. O decreto diz pura e simplesmente diabetes. A resolução está dizendo diabetes não controlada. Portanto, a resolução está falando mais do que o decreto. E isso não pode. Hipertensão e pessoas em tratamento oncológico, lúpus e HIV. Aí a resolução 25 atentou completamente contra o decreto. A redação é outra. O decreto fala em afecções ou outras afecções, o que é bastante amplo, bastante genérico. Veio a resolução e restringiu, deixando claro que são pessoas em tratamento oncológico, lúpus e HIV. 3 casos apenas. Mais um grave erro. A resolução não pode dizer menos do que o decreto. Está errado. E tem o parágrafo 2º, deixando claro que os servidores de que tratam os incisos 2 e 3, né, ou seja, gestação ou algumas morbidades, deverão requerer a jornada laboral mediante teletrabalho ao seu superior imediato, apresentando juntamente um exame, receita ou atestado médico que comprove o status dos quadros emitido nos últimos 90 dias. Correto, isso é uma exigência absolutamente correta. Bem, colegas, até aqui nós falamos de um decreto e de uma resolução. Agora nós vamos falar de 2 documentos da SED, da Secretaria Escolar Digital, sendo um questionário grupo de risco e uma autodeclaração. Ainda nesse quadro de Covid-19, nós estranhamos um questionário chamado grupo de risco, colocando os seguintes itens. 1. Cardiopatias graves ou descompensados, insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica, arritmias. 2. Pneumopatias graves ou descompensados, em uso de oxigênio domiciliar, asma moderada grave. 3. Doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. 4. Imunodepressão, doenças renais crônicas em estágio avançado, graus 3, 4 e 5, diabetes mellitus, conforme juízo clínico. Vejam que aí já também há muitas novidades, né? Inclusive diabetes mellitus e conforme juízo clínico. 5. Obesidade mórbida, que é
a obesidade com um grau igual ou superior a 40. Doenças cromossômicas com estágio de fragilidade imunológica, por exemplo, síndrome de Down. 7. Idade igual ou superior a 60 anos, com as comorbidades aqui relacionadas. Vejam bem, o decreto fala idade igual ou superior a 60 anos, a resolução 25 fala idade igual ou superior a 60 anos, mas este quadro deixa claro idade igual ou superior a 60 anos com as comorbidades aqui relacionadas, ou seja, apenas a idade não vale. Tem que ter também as comorbidades relacionadas aqui no quadro. Portanto, nós estamos falando a respeito do questionário que é da SED. Número 8, aparece gestação de alto risco. Veja, no decreto e na resolução aparece gestação, ou seja, gestantes. Agora aqui no quadro da SED aparece gestação de alto risco. Portanto, não basta ser a gestação. Ela deve ser de alto risco. Ainda na SED, há também uma coisa curiosíssima, a autodeclaração. Veja, faz tempo que a Udemo vem denunciando que a Secretaria da Educação, aos poucos, vai passando a ideia de que a todo aquele grupo que foi colocado em teletrabalho, por ser grupo de risco, por uma definição de um decreto, vem sendo solapado pela Secretaria da Educação, no sentido de estimular que esse grupo volte ao trabalho presencial. E nós já pegamos documentos, já denunciamos aqui, a Secretaria da Educação o tempo todo negou. Negou que ela não havia dado nenhuma orientação nesse sentido e que isto não tinha procedência. Pois é, tem procedência sim, tem procedência sim. Há esse quadro de autodeclaração da SED com o seguinte conteúdo. Opção 1. Declaro que tenho ciência ser do grupo de risco e que, de livre e espontânea vontade, permanecerei trabalhando presencialmente, total ou parcialmente, em minhas funções na SEDUC, na diretoria de ensino ou na unidade escolar, em face do cenário apresentado pela pandemia da Covid-19 a partir desta data. Então, vejam bem, colegas, vejam bem. Eles estão dando um documento que é para o próprio diretor, professor, supervisor, etc., ou funcionário, assinar dizendo que ele sabe que ele pertence ao grupo de risco, ele sabe que, de acordo até com o decreto, ele não poderia voltar a trabalhar presencialmente, mas ele pode assinar porque ele assume, em tese, a culpa de que, se ele vier a contrair a Covid ou se vier a falecer em função disso, ele isenta o Estado de qualquer responsabilidade, não é? Em primeiro lugar, isso não está no decreto. Portanto, não pode ser um documento da Secretaria Digital que vá dar esse direito. Isso deveria estar no decreto, em primeiro lugar. Em segundo lugar, mesmo se estivesse no decreto, não teria validade legal. Isto é ilegal, é inconstitucional e é também imoral, não é? Ou seja, você está fazendo uma chantagem com o profissional dizendo o seguinte, olha, você está em grupo de risco, você sabe que está em grupo de risco, mas se você quiser voltar a trabalhar, você assina uma declaração e tudo bem, a gente aceita isso. E é uma chantagem principalmente com aqueles profissionais que, ao serem afastados e ficando em trabalho remoto, perderam alguns vencimentos, como, por exemplo, o adicional de transporte. Então é mais ou menos como dizer o seguinte, olha, você quer voltar a receber o adicional de transporte? Volte a trabalhar, que aí você receberá, mesmo estando em grupo de risco. E isso é uma absoluta irresponsabilidade por parte do Estado. A Udemo já alertou várias vezes e vai repetir. Não assine esse documento.
Você está assinando aí algo que é absolutamente inconstitucional. A responsabilidade é objetiva do Estado. Ela não é subjetiva. Você não pode abrir mão do direito à sua vida, do direito à sua saúde, que são direitos constitucionais, são garantias constitucionais, para voltar a trabalhar. Mesmo que você queira voltar a trabalhar, mas a medicina e a ciência não recomendam isso. Portanto, a sede está através de um questionário, de um formulário, passando por cima de uma resolução e passando por cima de um decreto, e fazendo algo que é inconstitucional. Mas existe a opção 2. Declaro que, em virtude de pertencer a grupo de risco, desejo permanecer em teletrabalho ou em atividades remotas, caso sejam compatíveis com minhas funções na SEDUC, na diretoria de ensino ou na unidade escolar. Não é exatamente caso sejam compatíveis com as funções da SEDUC, na diretoria de ensino, na unidade. Essas atividades são compatíveis e vêm sendo realizadas dessa forma desde março. Portanto, não é isso que se questiona. Mas o problema maior que nós achamos surge agora com uma famosa autodeclaração. Portanto, esse documento já está sendo enviado para todas as diretorias de ensino do estado de São Paulo. Portanto, ela está saindo diretamente de um formulário, de um questionário da sede para as diretorias de ensino, contrariando a resolução e contrariando o decreto. Mas nós já recebemos aqui esse material enviado por uma colega. Ou seja, repetindo, este documento já está indo para todas as diretorias de ensino. Portanto, é uma realidade. Aquilo que a secretaria vinha negando, agora ela está confirmando. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de Udemo.